capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 23. Amém? Diz assim a palavra de Deus: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Nós lhe pedimos que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações, nos instrui segundo a tua vontade. Esteja conosco, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que lhe pedimos e agradecemos. Amém. Hoje nós estamos dando início a uma programação que vai durar alguns dias. E, como o nosso tema diz, o nosso assunto é sobre frutos e frutificar. Há muitos textos na palavra de Deus que falam a respeito de frutos. E diversas são as árvores que são citadas por ela. Mas duas são especiais. A palavra ela utiliza muito e nos faz lembrar da figueira e da videira. Os figos e as uvas, eles eram parte essencial da cultura judaica. Era parte essencial da alimentação deles. De tudo que se cultivava, o figo e a uva, eles formavam um par. Os figos eram as frutas doces que se falava, das quais as pessoas podiam alegrar um pouco o seu dia. Era uma grande árvore que fazia sombra. E o interessante da figueira é que quando ela faz sombra, quando ela tem folhas, ela também tem frutos. Assim é a natureza da árvore. É por isso que quando Jesus se encontra com uma delas e ela não tem fruto, ele a repreende. Mas a natureza dela é que quando ela tem sombra, para lhe oferecer um lugar onde você possa se sentar sobre ela no sol escaldante da Palestina, ela também tem frutos para lhe oferecer algo doce para poder saborear. E a segunda é a videira, que não é em si assim uma árvore. A gente não sabe direito se ela é um arbusto ou uma árvore. A madeira é um pouco lenhosa, mas se não tiver nada onde ela subir, ela vai se arrastar pelo chão. Precisamente sobre essa segunda nós vamos meditar nesses próximos dias. Mas quando Jesus ele vem falando aos seus discípulos, nós estamos aqui no final do Sermão do Monte, que começa lá no capítulo de número 5, com as bem-aventuranças. Ele vai incitar aos seus discípulos e vai chamar a sua atenção a respeito de algumas coisas que aconteciam ao seu redor. O Sermão do Monte, ele não é algo direto, ele não é algo que as pessoas entendiam claramente. Muitas coisas passavam desapercebidas para a multidão, muitas coisas eram esquecidas pela multidão. Mas aqueles que buscavam a Cristo, eles tinham ali uma mensagem, e também o mestre os ensinava particularmente a respeito disso. Então, quando ele chega aqui no final do capítulo de número 7, e ele fala sobre os falsos profetas, lembre que ele estava falando para judeus, na sua maioria que eram guiados por fariseus.
Homens que conheciam muito a palavra, mas não a praticavam. E uma coisa que não acontecia ainda nos tempos de Cristo, foi muito enfrentada por Paulo e os outros discípulos, eram justamente aquelas pessoas que entravam no meio do corpo de Cristo, da igreja já formada, para ali dentro da igreja tentar desviar a igreja para a sua própria atenção. Quando Jesus está pregando aos discípulos aqui, e ele fala sobre os falsos profetas, ele chama o texto de falsos profetas, a nossa Bíblia a intitula assim. Ele não está falando de algo que já estava acontecendo com força na igreja. Não era uma prática que ainda era comum, mas algo que futuramente ele já ia se instalar no meio da igreja de Cristo. Então, a mensagem de Cristo não é simplesmente um aviso, mas ela é uma profecia. Ele não está falando somente do que já estava acontecendo ao redor, mas ele falava principalmente daquilo que viria a ser muito mais forte no futuro. E já instruía a igreja a respeito de como eles deveriam tratar essas coisas. E quando nós lemos o versículo 15 ao versículo 23, o versículo 15 ele chama muita atenção. Ele fala dos falsos profetas. Ele fala de lobos travestidos em pele de cordeiro. E muitos lembram disso, né? Muitos foram as imagens criadas a partir desta história, desse fato, desse conto, disso que Jesus está falando, da sua palavra. Mas o centro do texto que nós lemos, ele não está no lobo vestido de ovelha, mas o ponto central é o fruto. Ele está falando de frutos. E do versículo 16 até o versículo de número 20, ele vai repetir algumas vezes a sentença. Primeiro no versículo 16, olha aí na sua Bíblia, versículo 16, ele começa dizendo: pelos seus frutos os conhecereis. E depois lá no versículo 20 ele fala: assim pois, pelos seus frutos os conhecereis. Na verdade, já entrando um pouco no tipo de mensagem que nós vamos meditar nos próximos dias, a palavra ela nos dá uma chave, ela nos dá uma senha para o que nós precisamos fazer e como nós precisamos fazer. Isso aqui não é algo que Jesus está inventando nesse momento, é algo que já era recorrente. Os profetas eles já repetiam isso, falando a respeito daqueles que profetizavam, dizendo que era profeta de Deus aquele que se cumpria a sua palavra. Porque se a palavra não cumprisse, ele não poderia ser considerado profeta do Senhor. Lá nos profetas já vem nos escritos dizendo: todos os profetas pregaram coisas ruins, agora você diz que vai acontecer coisas boas, então a sua palavra só será confirmada no momento em que ela acontecer. O que Jesus faz aqui é só trazer um ensinamento que já era comum. Pelos seus frutos os conhecereis. E como era costume dele, ele já faz desde o começo do Sermão do Monte, ele traz para o contexto do povo. Eles viviam ali num contexto rural, de plantações, de trigo, cevada, uvas, figos, tudo isso eram plantados nos terrenos e as pessoas ansiavam por isso. Não são poucos os textos que falam sobre o anseio pelos figos temporãos, sobre as uvas, a beleza da sua cor e do seu vinho. E assim Jesus traz para isso e fala: pelos seus frutos os conhecereis. Mas o fruto que ele fala aqui, ele não está falando simplesmente do fruto bom, porque quando nós meditamos na palavra, nós pensamos em fruto, e a maior parte dos textos ele vai nos falar: a boa árvore produz frutos, a árvore produz frutos, a árvore produz frutos, e aquela que não produz fruto, ela não está andando no caminho do Senhor. Só que o ensinamento de Jesus, ele vai além disso. Ele não está falando simplesmente de dar fruto, mas ele fala que existe diferença entre fruto e fruto, né? Tem uma música antiga que meu pai costumava falar de forma de refrão. Ele dizia que a música dizia: laranja madura na beira da estrada, ou tá bichada ou tem marimbondo no pé, né? Um dia desses, um colega nosso estava em frente a uma casa e foi arrancar se eu não me engano era uma acerola, e quase o marimbondo pegou ele. E ele não sabia por que aquele estava no meio da rua e de repente estava tão maduro e ninguém estava pegando.
Há fruto bom e há frutos ruins. Há frutos maduros, há frutos bichados. Há aqueles que são acessíveis e aqueles que não são acessíveis. O que Jesus está falando aqui é que a árvore boa produz bom fruto. A árvore má, ela produz mau fruto. Ele não está limitando a história a dizer, se tem fruto, é alguma coisa. Jesus vai além. E aí por isso ele repete 2 vezes, no versículo 16 e no versículo 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Aí a pergunta que a gente tem que ter em mente é, quais são os frutos que nós estamos produzindo? O que é que nós temos produzido na presença do Senhor? Eu acho interessante isso, porque falar de bons frutos e mau fruto me remete lá para Apocalipse de João, quando ele escreve a igreja de Laodiceia, e ele reclama a igreja de Laodiceia justamente porque diz, você não é quente e nem frio. Quem dera você fosse quente ou frio, mas porque você não é quente nem frio, é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Algum fruto tem que ser gerado, algum fruto tem que ser produzido, e a palavra ela vai nos chamar a atenção sobre esses frutos. O versículo de número 17, ele vai nos dizer, assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Aquilo que nós produzimos diante do Senhor é a nossa identificação diante de Deus. Essa é a primeira coisa que nós observamos a respeito do ensinamento de Jesus. Quando ele fala de lobos travestidos de ovelhas, ele está falando de árvores más que produziam frutos maus. A língua fala daquilo que o coração está cheio. Jesus fala em outro contexto, é o mesmo assunto que ele está tratando aqui. Ele vai dizer, que tipo de árvore é? A árvore boa produz bom fruto, a árvore má produz frutos maus. Mas o nosso pensamento ele diferencia-se disso. E a palavra ela tem que repetir, bem ao estilo do escrito de Mateus, quando ele fala, não pode, versículo 18, a árvore boa produzir frutos maus. Não é possível. Ela não gera. E num pensamento cristão, a primeira coisa que nós temos em mente